Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Já vemos aqui alguns conectados conosco neste momento. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada, em que podemos aqui transmitir para os nossos amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento e aos nossos companheiros de diversos lugares que também podem vir a nos acompanhar, seja agora ao vivo ou no futuro. Que a paz de Jesus esteja com todos, que todos possam estar envolvidos em paz e em harmonia nesta noite. Estamos dentro do horário, então podemos começar. Eu convido a todos neste instante para juntos unirmos os nossos pensamentos em gratidão, em elevação a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção, o amparo, a assistência amorosa que necessitamos. Permita, Senhor, que os espíritos amorosos, trabalhadores incansáveis do bem, possam nesta noite nos envolver a todos no clima da paz, do entendimento, da compreensão das vossas leis, Senhor. E que todos possamos estar envolvidos na boa disposição de compreender, de entender as lições que vêm do mundo espiritual, Senhor. Permita que aqueles que buscam a consolação, a paz, o alívio para as suas dores, possam encontrar, Senhor. E confiantes no vosso amor e nosso amparo, é que iniciamos nesta noite as nossas reflexões. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada. Eu sou Antenor Moraes e hoje, através aqui da página do Centro Espírita Maria do Sacramento, vou estar aqui trazendo algumas reflexões sobre há limites para a oração. Esse tema, oração, ele é sempre frequente em nossas reflexões. Nós aprendemos muito com o Espiritismo a respeito do poder da prece, do poder da oração. Mas eu acredito que todos, em algum momento, já devem ter feito perguntas como estas que nós vamos trazer hoje para a nossa reflexão e, dentro das nossas limitações, tentar respondê-las. Quando nós passamos por períodos de muitas atribulações, de muitas preocupações, de muitos medos, de muitas incertezas, nós pensamos, então, quanto nós precisamos de compreensão, de entendimento, o quanto nós precisamos de apoio, de sustentação nesses momentos mais difíceis. Nós todos que estamos habituados à prática da oração, às vezes nos questionamos e nos perguntamos: será que Deus ouve as nossas preces realmente? E isso não há nada de ruim em se questionar. Afinal de contas, pensar se a nossa prece está de fato na altura do Criador é, na verdade, algo importante. Porque nós podemos estar, por exemplo, produzindo pensamentos que talvez não sejam orações, sejam meramente o quê? Os nossos anseios,
sejam ali as nossas reclamações ou os nossos pedidos. De fato, Deus tem um poder ilimitado, inesgotável, incompreensível para nós, e a tudo conhece, a tudo alcança. E Deus conhece o íntimo do coração de cada ser que Ele criou. Ele conhece essa essência que somos nós, a nossa verdadeira natureza. Por isso que os Espíritos sempre nos recomendaram, e quando buscamos qualquer tradição religiosa que ensina o hábito da oração e da prece, eles nos ensinarão que o ato de oração é um ato de profunda humildade, porque ali nós estamos absolutamente despidos de todas as máscaras, de todas as aparências, porque afinal de contas nós estamos ali na presença dessa sabedoria infinita, que a tudo deu origem, que a tudo conhece. Por isso que é necessário, no ato de orar, no ato de fazer uma prece, termos uma atitude de profunda humildade. Mas muitas vezes nós podemos estar sendo inconsequentes nessa prática, né? Pensamos que estamos à altura desse momento e, na verdade, só temos ali o nosso orgulho, a nossa arrogância, pedindo a Deus: Senhor, faça isso, faça aquilo, cumpra essa vontade minha, faça isso que eu julgo que é o melhor para aquela pessoa, atenda aos meus pedidos, faça com que aquela pessoa se restabeleça. Nós muitas vezes nem refletimos como nos dirigimos a Deus. Obviamente que para Deus não há ofensa nessa imaturidade espiritual nossa. Em outras épocas do pensamento religioso, o homem imaginava que podíamos ofender a Deus, que poderíamos causar algum tipo de ofensa. É impensável, porque imagine se uma criança, um bebê recém-nascido ainda, ele pode de alguma forma atingir a sua mãe tão amorosa, tão zelosa por ele. Jamais. Assim nós, perante Deus, e numa proporção muito maior, infinitamente maior, somos esses bebês espirituais. Nada, absolutamente nada do que nós possamos fazer possa representar para Deus alguma ofensa, alguma agressão. Afinal de contas, Ele é o todo. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer. Na verdade, essa nossa atitude, muitas vezes arrogante, impositiva, de exigir na oração a solução de algum problema, de exigir na oração o atendimento de algo que nós queremos muito, afeta nós mesmos, porque nós iremos muitas vezes receber um grande e silencioso não a inúmeros pedidos que nós fazemos ao longo da vida. E o tempo nos mostrará por que aquilo não era tão importante, por que aquilo não era tão significativo. E é fácil para nós compreendermos, diante das transformações que a vida nos impõe, por que determinados pedidos de uma época já não são mais importantes em outra. Porque nós amadurecemos e percebemos que muito do que pedimos não tinha ali importância alguma verdadeira para a nossa felicidade. E a maior prova disso é quando aquilo que nós queremos tanto e pedimos nos é concedido, nos é dado. Aí depois daquele momento inicial de alegria, de satisfação, nós sentimos ali que aquilo que era tão almejado já não é mais tão valioso assim, já não é mais motivo de alegria, e nós vamos colocando na estante da vida, onde nós vamos colecionando as coisas que já nos fizeram felizes um dia e que hoje já não são mais capazes de nos tornar felizes. E nós vamos percebendo que muitas coisas que pedimos em certas épocas da vida não eram importantes. Mas há situações que realmente nós ficamos pensando: por que eu não fui atendido? Por que tal situação me aconteceu? Por exemplo, quantas pessoas diariamente, ao fazerem o Pai Nosso, pedem a Deus: mas livrai-nos do mal. E naquele mesmo dia em que nós pedimos essa proteção que nos livrasse do mal, eis que nos surge um acontecimento ruim, algo contrário à nossa paz, à nossa felicidade,
E aí alguém poderia perguntar: teria Deus ouvido esse pedido? Teria o Senhor ignorado o meu pedido dessa proteção, permitindo Ele que algo me acontecesse? Será que há um limite, então, daquilo que nós pedimos incansavelmente para que sejamos protegidos e vivemos num mundo que parece que o mal atinge as pessoas o tempo todo? E aí as pessoas que muitas vezes não compreendem realmente as questões mais amplas da vida espiritual, até se desiludem e deixam de crer. Muitas pessoas acreditam que estão abandonadas e esquecidas porque Deus não ouviu o seu pedido de proteção. O fato é que muitas coisas que nós consideramos ruins, elas são, na verdade, experiências que nós necessitamos passar. Desde que nós não tenhamos provocado por algum ato do presente ou alguma situação passada que desencadeamos, seja nesta vida que não nos recordamos, ou das outras vidas que, graças a Deus, também não recordamos hoje, nós desencadeamos inúmeras situações que se revertem contra nós. Elas são o fruto daquilo que nós semeamos. E alguém diria: mas Antenor, qual a utilidade de eu passar por uma experiência que eu não me recordo? Aprendemos que, na verdade, cada experiência nós vamos armazenando. E a essência do que elas têm a nos ensinar, nós conservamos como parte de uma experiência que agirá em nós no presente ou no futuro. E nós não precisamos, na vida presente, saber dos atos passados, porque junto a essas lembranças viriam outras completamente inoportunas para a nossa paz atual. Se há na vida presente situações tão numerosas que nós queremos esquecer para poder viver, o que dirá se nós lembrássemos de tantos erros de tantas vidas passadas? Não suportaríamos a dor de carregar essas lembranças todas, porque nós ainda precisamos aprender muito a ciência do perdão ao próximo e a nós mesmos, para que possamos nos tornar capazes e sermos suficientemente indulgentes e humildes para suportar a lembrança de tantos erros. É por isso que nós não lembramos do passado. Mas, como espíritos, no futuro, toda essa memória, todo esse acervo se juntará nesse ser que estamos nos tornando, que estamos lentamente nos transformando. E lá nesse futuro nós compreenderemos por que muitas vezes, quando pedimos livrai-nos do mal, Deus permitiu que chegasse até nós uma experiência mais amarga, mais dolorosa, mais contundente, uma experiência mais impactante em nossa vida, que nos desacomodou, que nos tirou da nossa zona de conforto, que nos obrigou a buscar outras alternativas de vida. Aquilo que nós chamamos de situação ruim ou mal da vida, muitas vezes são aquelas lições mais exigentes que buscam despertar em nós as nossas forças mais profundas, os nossos potenciais maiores. Por isso que, diante dos desafios da vida, devemos pensar: o que eu posso fazer para superar? Como eu posso encontrar em mim os recursos para superar? E nós podemos, então, nesses momentos, nos sentirmos muito fracos, muito incapazes de vencer os obstáculos. É neste momento que a oração deve buscar ser para nós esse recurso de pedir aquela força extra que nós estamos precisando, de pedir aquele suplemento extra de decisão, de determinação, de garra para encontrarmos uma saída. Certamente nós encontraremos, porque aquilo que é essencial na nossa existência sempre será atendido, como veremos logo mais. Quando eu divulguei junto aos amigos o tema dessa nossa live, uma amiga me mandou essa pergunta. Ela não poderia acompanhar nesse horário e ela mandou a pergunta para que eu respondesse agora. Depois ela vai assistir o vídeo e ela vai ouvir a resposta. Ela me perguntou assim: Jesus disse: e tudo que perdides em oração, crendo, o recebereis. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22.
E realmente ouvir isso e ler isso no Evangelho é algo que nos acalenta e deve ter acalentado milhares de pessoas em todo o mundo a pensar. Quer dizer, Senhor, que tudo que eu pedir, se eu acreditar realmente eu vou alcançar? E vejam, há pessoas que até hoje ensinam assim, apregoam dessa forma. E aí então fica a reflexão. Será que realmente tudo que eu pedir eu obterei na oração? Nós vamos refletir mais sobre isso logo mais. Mas na pergunta dela, ela incluiu esse trecho do Evangelho e disse que num determinado trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela não se recordava muito bem, há uma fala que diz que não devemos pedir o término ou o abrandamento de nossas provas, mas a paciência e a resignação. Por que não podemos ou não devemos, né, pedir o término das nossas provas? Eu acredito que esse trecho que ela falou é uma parte de uma instrução dos Espíritos que está lá no capítulo 27, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. É uma comunicação do Espírito Monod, é um cardeal que, desencarnado, trouxe a sua contribuição na formulação ali das reflexões que levaram a produzir ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, o cardeal Monod, ele diz assim: é inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas ou que vos dê alegrias e riquezas. Pode ser que exista em outra passagem que diz isso também, e de fato nós deveremos refletir. Devemos pedir que as nossas provas sejam abreviadas? Devemos pedir que as nossas dificuldades sejam tiradas do nosso caminho? Ou deveríamos em nossas orações perguntar: Senhor, o que eu devo aprender com essas experiências difíceis que hoje eu vivo? Imagino eu que o pensamento do Espírito, ao ter colocado dessa forma, que é inútil pedir a Deus o abrandamento das nossas provas, é no sentido de nos mostrar que, se as dificuldades que nos chegaram hoje não foram provocadas agora pelas nossas imprudências, pela nossa vaidade, pelas nossas imperfeições, mas se essas provas nos chegaram, elas têm algo a nos ensinar. E elas devem produzir em nós algum efeito, alguma transformação. Afinal de contas, cada experiência na vida, por mais dolorosa que ela seja, ela deixará de estar presente junto à nossa realidade, junto a nós, agora ou no futuro, se nós aprendermos as lições que elas têm a nos ensinar. A grande forma de libertação é nós, de fato, diante de uma prova, diante de uma expiação, é refletirmos o que aquilo tem a dizer sobre o meu ser, sobre a minha pessoa. Como eu posso me ver de uma forma melhor a partir daquela experiência. Quem exercita isso diariamente, que faz essa busca diariamente, percebe que quando nós estamos abertos à aceitação, à compreensão das experiências mais difíceis da vida, nós começamos a nos conhecer melhor. Passamos por um processo verdadeiro de autoconhecimento. E esse é o grande início para qualquer processo de transformação interior, é o autoconhecimento. Quando tudo nos é feliz, nós criamos uma autoimagem muito enganosa para nós e para os outros. É no momento dos desafios da vida é que nós mostramos a nossa verdadeira natureza. É ali que nós mostramos o nosso verdadeiro caráter. Por isso que as provas e expiações não devem ser encaradas por nós como experiências negativas. Ao contrário, elas são profundamente positivas porque elas representam o grande acervo de crescimento, de transformação. Por isso que o Espírito coloca que não convém pedirmos o abrandamento das lições que nós necessitamos. Por quê? Poderemos ter abrandadas as nossas lutas? Sim. Mas aquilo que teremos que aprender com elas voltará no futuro inevitavelmente. Talvez quando estivermos mais preparados, mas a experiência sempre voltará a nós. E isso nos serve de indicação de que não devemos fugir dos compromissos, dos deveres que a vida nos apresenta,
porque eles retornarão um dia. E sabe lá Deus com qual agravamento eles serão novamente apresentados a nós. Mas fica então a pergunta, Tenor. Se Jesus disse que tudo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber, então Jesus errou ao falar isso? Obviamente que não. É importante nós considerarmos que as colocações que Jesus fez foi numa época, para um contexto, para pessoas que estavam dentro de uma limitação cultural, religiosa, que em muitos aspectos é diferente da nossa. Porém, essas sentenças compreendidas, elas continuam valendo como um grande roteiro de iluminação espiritual. Jesus, em muitas situações, ele colocou coisas que eram aparentemente absurdas. Por exemplo, ele nos disse que se o nosso olho fosse motivo de escândalo, ou seja, fosse motivo de perturbação da nossa harmonia com as leis divinas, era melhor que nós arrancássemos esse olho, porque seria melhor chegarmos no mundo espiritual, no reino dos céus, sem um olho, do que ele ter sido motivo de perdição. Eu não acredito que nenhum religioso do cristianismo sério recomende aos seus ouvintes que arranquem o olho quando percebem que o seu olho é motivo de escândalo. Por exemplo, quando o seu olho te leva a cobiçar algo que pertence ao outro. Ninguém recomenda isso. Por que será? Por que ninguém manda alguém se automutilar? Porque nós entendemos que isso é absolutamente contrário à lei divina. A automutilação, a punição. Afinal de contas, o que Jesus então queria dizer? Ele usou uma expressão muito forte, muito contundente, que era não apenas para consolar as pessoas, não apenas para fazer as pessoas agirem de determinada forma, mas principalmente a pensar, principalmente a refletir, principalmente a levarem a se questionar. Como assim? Se eu pedir tudo realmente a Deus, Ele vai me dar? Quer dizer que eu tenho esse poder de mudar as leis divinas? Um ser absolutamente perfeito, que sabe o princípio de tudo, pode ser mudado pela visão de um homem tão limitado, tão pequeno quanto eu? Obviamente que não. Obviamente que não são os nossos pedidos, por mais fervorosos que sejam, que vão mudar os desígnios de Deus, que vão alterar o curso de algo que foi sabiamente pensado, sabiamente decidido. Quem somos nós para dizer que algo é melhor do que Deus planejou? Daí então Jesus colocar dessa forma, para que pensássemos realmente. Até que ponto eu posso querer e desejar algo? Até que ponto realmente, por mais que eu acredite, Deus irá mudar planos sábios, planos inteligentíssimos, só por um capricho de alguém que tem uma visão tão limitada quanto a de uma pessoa que vive aqui no mundo material? Os Espíritos cansaram de nos dizer que a nossa percepção da vida é sempre muito limitada em razão do contexto aqui que vivemos no mundo material, da limitação dos sentidos, da vida como nós temos aqui, que o espírito, quando desencarna, ele amplia a sua capacidade, a sua compreensão, o seu entendimento. Por isso que para muitos encarnados, quando ouvem dizer que um espírito que está para reencarnar pede um corpo com alguma má formação, com alguma doença grave, muitas pessoas não entendem isso. Como assim? Ele vai pedir para nascer num corpo limitado? Pois é que como espíritos nós temos uma visão muito mais ampla do que o mundo material nos permite. E isso se formos espíritos em condições um pouquinho melhores do que aquela grande legião de espíritos perturbados que existe no mundo espiritual. Nós teremos a lucidez de pedir não as facilidades do mundo, mas aquilo que realmente vai nos permitir crescer, evoluir e avançar nessa senda do progresso. Então, quando Jesus colocou dessa forma, tudo que pedirdes vos será dado, é importante nós lembrarmos em uma outra ocasião, quando Jesus fala sobre o que podíamos pedir e que nos seria dado o que nós buscássemos. E isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, quando ele diz assim:
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Parece que aqui Jesus está confirmando aquilo que ele diria depois, que ficou no Evangelho de Mateus, lá no "E tudo que pedirdes em oração, recebereis". Mas é interessante que quando Jesus desenvolve essa lição, que transmite esse conhecimento às pessoas do seu tempo, ele diz o seguinte: qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Observem que aqui Jesus usa como exemplo daquilo que um filho pede ao pai, ele usa exemplo daquilo que é o necessário, o essencial, aquilo que realmente é importante. Ao se referir ao alimento, Jesus está se referindo àquilo que realmente é importante para a vida, aquilo que realmente é fundamental. E não outras bagatelas, outras coisas pequenas da vida material. De certa forma, ao usar esse exemplo, Jesus está nos dizendo que, ao pedirmos, ao buscarmos, ao batermos nas portas divinas, nós devemos buscar aquilo que realmente importa para a nossa existência espiritual. Quer dizer que os bens materiais eles não são importantes? Eles são até um certo limite. Além do limite do essencial para sobrevivermos com dignidade, com preservação da nossa saúde, proteção do nosso corpo físico, além disso, tudo se torna supérfluo na vida. Você ter um abrigo que te permita passar a noite já é o essencial à sua vida. Agora, você ter a casa de muitos cômodos ou a casa muito confortável, tudo isso entra no domínio já daquilo que não é essencial à nossa vida. É algo difícil para a nossa realidade material compreender isso, porque nós imaginamos que para termos segurança, paz, nós precisamos nos cercar de posses excessivas, coisas que vão além daquilo que realmente é o necessário. Ninguém habita mais do que uma casa. Ninguém utiliza mais do que poucas peças de roupas. Ninguém necessita mais de dinheiro do que aquele que garanta a sua sobrevivência. Está aí milhares de histórias de pessoas ao longo de muito tempo, em muitos lugares, que tinham recursos incríveis para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, e que ficaram absolutamente sem esses recursos, sem esses bens. Isso mostra que não há absolutamente nada que nós possamos dizer que realmente assegure e dê a uma pessoa verdadeira tranquilidade. E mesmo aquelas pessoas que possuem tanto a ponto de dizer nunca perderei minha fortuna, elas vivem limitadas em razão dos compromissos que elas têm com esses patrimônios. Elas vivem também ali cercadas de outras preocupações que não é a perda, mas a necessidade de administrá-los com sabedoria. Então nós percebemos que, na essência, aquilo que nós devemos buscar em nossas orações não são tanto as questões materiais da vida, não são tanto os bens, as posições, a pseudo-segurança do mundo material, mas sim aquilo que é de natureza absolutamente espiritual. Isso porque, seguindo o que Jesus disse, quando buscamos o reino dos céus, tudo nos é acrescentado. Ou seja, quando nós estamos nessa busca de realmente estarmos em harmonia com as leis cósmicas, com as leis divinas, que estamos nesse fluxo da vida, do trabalho, da dedicação, do esforço, de trabalharmos pelo progresso coletivo, isso é estar em busca do reino dos céus. E as coisas acontecem, elas fluem em nosso favor. Nós nem precisaremos pedir, porque elas virão. Mas para isso é essencial, é fundamental que o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso trabalho inteligente demonstre que nós estamos progredindo realmente, que nós estamos nos tornando dignos da vida como se nos apresentam. E aquilo que nós precisarmos irá inevitavelmente chegar até nós. Nós devemos, então, imaginar nesses momentos da prece realmente que devemos buscar
o reino dos céus primeiro. Pedir a Deus a compreensão de como podemos melhorar as nossas relações com todas as pessoas que convivemos. Como nós podemos nos tornar criaturas mais úteis no meio social que estamos hoje participando. Como nós podemos levar consolação, esperança, contribuição na vida alheia. Isso é estar em busca desse reino dos céus. Isso é estar trabalhando e, ao mesmo tempo, apto a receber aquilo que é essencial à nossa vida. Tudo se encaminhará, tudo se encerrará para nós de uma forma muito clara, muito objetiva. O grande problema é que não virão os excessos, não virão os supérfluos, não virão as situações que nós imaginamos que são as recompensas e que, infelizmente, muitos ensinam de forma equivocada. Vejamos a figura dessas grandes criaturas que passaram pelo mundo distribuindo riquezas inesgotáveis do espírito. Eram pessoas essencialmente desprovidas de bens materiais, mas o seu ser era abundante, a sua presença era grandiosa. E isso nos mostra que aquilo que realmente é importante à existência humana é de natureza não material. Isso não significa nenhum tipo de menosprezo aos bens terrenos, de forma alguma. Para a nossa vida atual, eles são fundamentais, mas que nós não os entendamos como o único caminho da felicidade. Na verdade, a felicidade ela está nos atos de amizade, amor, compaixão, caridade, fraternidade, perdão, justiça que nós praticarmos. É aí que nós construímos essa base que nos torna criaturas verdadeiramente felizes. E fica ainda uma resposta para essa pergunta. Não podemos pedir o abrandamento das nossas provas? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma comunicação de um espírito que se intitulou Um Anjo Guardião, que foi dada no ano de 1863, em Paris, provavelmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nessa comunicação, o espírito ele propõe assim: perguntais se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga a cuidar-se de salvar-se? Aquele a quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. E o Espírito prossegue na sua dissertação sobre se é possível a nós abrandarmos a prova ou não. Então isso nos leva a refletir que podemos sim, em nossas preces, pedir o abrandamento das provas, mas não como uma forma mágica de retirar de nós a experiência, mas pedir a Deus, Deus, Senhor, Pai da vida, que a minha inteligência seja capaz de perceber o que eu preciso aprender nessa experiência. Que eu possa perceber, Senhor, os meios que o Senhor me dá para que eu mesmo me liberte. Afinal de contas, as dificuldades são um meio de desenvolver a inteligência, não esse raciocínio lógico, matemático, a cognição mais prática aí que nós podemos imaginar, mas essa inteligência mais profunda que o Espírito pergunta. E essa inteligência que pode se expressar de múltiplas formas, por inúmeras habilidades, todos nós temos em graus variados. Há pessoas analfabetas que são profundamente inteligentes na ciência de viver. Para elas, enfrentar determinadas provas são fáceis, quando para outros que têm a formação acadêmica, formação de muitos anos, formal, não conseguem se desvencilhar de certas situações. Nós todos somos dotados de potenciais a serem desenvolvidos. Então, diante das provas, ao invés de pedir, Deus, me liberte da minha prova, não, peçamos primeiro, Deus, mostre-me, Senhor. E peça humildemente a Deus, mostra-me, Senhor, como eu preciso me libertar. O que eu devo fazer? É interessante que isso posto em prática, nós começamos a perceber que nós começamos a dar soluções
para aqueles impasses que nós tínhamos na vida. Nós começamos a ter uma certa praticidade em resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, e nós vamos ganhando nesse processo toda uma experiência e um grande êxito. Isso é a forma que podemos sim pedir o abrandamento das nossas provas, nos mostrando como agir de forma mais sábia, mais prudente. Esse é o pão do Espírito, esse é o peixe do Espírito, que a fala de Jesus, que está registrada em Mateus, diz que qual é o filho que pede ao pai o pão, vai receber uma serpente. Todas as vezes que nós pedimos a Deus a solução dos nossos problemas, mas não que elas sejam afastadas num passe de mágica, mas a solução para que nós mesmos demos, ou nós mesmos venhamos a dar essa solução, ela se abrirá para nós. Aquilo que nós podemos pedir a Deus é sempre isso, aquilo que é essencial à nossa vida espiritual. E isso Ele nunca nos negará, nunca deixará de nos dar. E nós devemos ser como aquela viúva da parábola do juiz injusto. É uma parábola que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e lá Jesus contou a história de uma mulher que sempre buscava um juiz para que lhe resolvesse a pendência dela. E ele era um homem relapso, negligente, injusto, interesseiro, e ele sempre se esquivando. Mas ela insistiu tanto que ela conseguiu. E Jesus arremata essa lição dizendo: eu lhes digo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele noite e dia? Continuará fazendo-se esperar? Então aquilo que nós pedimos a Deus, que é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, para o nosso processo de transformação, isso Deus nos suprirá infinitamente. Ele não mudará os seus desígnios. Aquele nosso irmão tão amado, que precisa voltar à vida espiritual, não terá a sua partida cancelada pelo nosso pedido. Mas aquela experiência de término de uma vida, ela poderá ser bem conduzida quando nós entregamos em oração nas mãos de Deus. Aquele problema de doença, de saúde, que nós desejaremos tanto nos libertar, ele não será removido de nós ou dos nossos entes queridos, porque nós vamos convencer Deus numa oração, por mais que acreditemos no poder dele. Mas a justiça divina se cumprirá ali. Ela permitirá a nós ali a experiência necessária de aprendizado naquela enfermidade. Isso significa que as nossas orações, os nossos pedidos, nunca são em vão, nunca deixarão de ser atendidos, mas serão atendidos dentro de um critério da real necessidade que nós temos de passar e experimentar as situações que nós vivemos. Allan Kardec, no capítulo 27, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, concluiu assim um pensamento que lá ele desenvolvia sobre a prece e que nos ajuda a fechar todo esse conjunto de ideias que expomos hoje. Lá ele escreveu assim: o que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso da faculdade que possui, quer dizer, do seu potencial. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Não basta
simplesmente nós pedirmos. É necessário que uma parcela de nós esteja contribuindo para que tudo aconteça. Meus amigos, com estas reflexões, então, eu convido vocês a mais uma vez elevarmos o nosso pensamento em prece, em oração, agradecendo a Deus a bênção da vida, Senhor. As oportunidades todas maravilhosas que o Senhor nos oferece de crescimento, de aprendizado e de renovação de nós mesmos. Senhor, que possamos todos nós, nesta hora, envolvidos neste clima de amor, de paz, nessas vibrações harmoniosas que os espíritos amigos presentes junto de cada um dos que estão conosco agora ligados, possam ser envolvidos nesta paz, neste refazimento das suas energias, da renovação dos seus fluidos espirituais, semimateriais, dissipando, Senhor, aquilo que é possível dissiparmos em nós, mas nos fortalecendo para que possamos vencer os desafios que possam se apresentar, Senhor. Confiantes de que o vosso amor nunca nos desampara, nunca nos esquece e que ele se expressa de modos que nem imaginamos, Senhor. É que ousamos mais uma vez pedir, Pai, que possam ser abençoados a tantos dos nossos irmãos que passam por provas, por lutas tão difíceis, Senhor. Que eles possam rapidamente aprender as lições que as dificuldades apresentam e eles possam aproveitar a experiência, Senhor, para o seu crescimento e a sua renovação. Ilumina, Senhor, as mentes, os corações de todos aqueles que governam, que legislam, que julgam, dos administradores dos bens materiais, Senhor, de todos os homens e mulheres que trabalham em benefício da sociedade, das pessoas que divulgam ideias, que todos ajam de forma responsável, consciente, Senhor. Que trabalhem sempre no clima da paz, da justiça e do amor ao próximo. E confiantes de que sempre estaremos recebendo tudo que precisamos, aquilo que realmente necessitamos, é que agradecemos, Senhor, todas as bênçãos recebidas, por tudo que já fez parte de nossas vidas, por tudo que nos é oferecido no presente e por todas as bênçãos infinitas que colheremos no futuro, Senhor. A nossa gratidão por tudo. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus fique com todos, que tenhamos todos uma noite muito abençoada. Um abraço e até a próxima, pessoal.